Olá a todos, quem fala? Professor Hércules. Na aula hoje de matemática, vamos falar a respeito dos juros simples e juros compostos. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: calcular o juro de uma aplicação em regime de capitalização simples e composto. Determinar o tempo de aplicação de um capital para atingir o montante desejado. Calcular o montante de uma aplicação no sistema de capitalização em juros simples e em juros compostos. Juros e montante. Juros são a remuneração paga a um capital submetido à aplicação financeira. Já o montante corresponde ao capital acrescido dos juros auferidos numa transação financeira, ou seja, o montante é o valor que você aplica mais os juros, tá? Acrescidos dos juros. Então, o montante é igual ao capital, que é o valor inicial, né? O valor principal, mais os juros. Então, o capital, também conhecido como principal, ou valor atual, ou valor presente, ou valor aplicado. Juros simples. No sistema de capitalização denominado juros simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital. Desta forma, os juros são iguais em todos os períodos considerados. Os juros pode ser calculado usando a fórmula J de juros igual a C vezes I vezes T. O C é o capital, que é dado em reais, geralmente. O I é a taxa em porcentagem, porém depois a gente passa para a decimal. E o T é o tempo, geralmente em meses ou em anos, mas pode ser qualquer outro período. Cálculo dos juros e montante. Exemplo 1. Um capital de R$ 5.000 é aplicado a juros simples durante 3 meses, a taxa de 12% ao mês. Calcular os juros do período e o montante da aplicação. Então, a resolução, primeiro nós vamos converter, né, os 12%, 12 dividido por 100, 0,12. Usando a fórmula do juros simples, vamos substituir o C pelo 5.000, que é o capital, a taxa de 0,12 e o tempo, de 3 meses. Fazendo os cálculos, 5.000 vezes 0,12 vezes 3 dá 1.800. Então, os juros é de R$ 1.800. Já o montante é o capital mais os juros, ou seja, 5.000 mais 1.800. O nosso montante é de R$ 6.800. Resposta: os juros é de 1.800 e o montante é de R$ 6.800. Determinação do tempo. Qual o tempo necessário para que o capital de 50.000 aplicado a juros simples, a taxa de 6% ao ano, produza juros de R$ 6.000? Então, nós temos aqui a nossa taxa de 6%, que equivale a 0,06. Os juros é o capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo, né? Nós temos os juros de 6.000, temos o capital de 50.000, temos a taxa de 0,06 e vamos calcular o tempo. Multiplicando 50.000 por 0,06, nós temos 3.000. Então, vai ficar que o tempo é 6.000 dividido por 3.000. O tempo é de 2 anos. Então, a resposta será necessário 2 anos de aplicação. Juros compostos. No sistema de capitalização denominado juros compostos, a taxa de juros incide sempre sobre o montante agora. Desta forma, os juros são diferentes em cada período considerado. É o famoso juros sobre juros. O montante pode ser calculado usando a fórmula M de montante igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Lembrando que o C é o capital, dado em reais. O I é a taxa, em porcentagem, que depois vira número decimal. E o T é o tempo, geralmente em meses ou em anos. Cálculo do montante dos juros. Exemplo número 3. Um capital de 5.000 é aplicado a juros compostos agora durante 3 meses, a taxa de 12% ao mês. Calcule os juros do período e o montante da aplicação. Então, novamente, vamos transformar a nossa taxa percentual de 12% para decimal, 0,12.
Vamos agora calcular primeiro o montante, porque no sistema de capitalização em juros compostos, primeiro a gente calcula o montante. Substitui o capital por 5.000, a taxa por 0,12, que é o I, né? E o T, que é o tempo, por 3, que são 3 meses. Então, eu vou fazer aí, ó, 1 mais 0,12 elevar ao cubo. Provavelmente vou precisar de uma calculadora financeira aqui, hein, para fazer essa conta, tá? Então, isso daí vai resultar em 1,404928, que multiplicado por 5.000, meu montante vai ser de R$ 7.024,64. Agora vamos calcular os juros, lembrando que o montante é o capital mais os juros. Eu já tenho o montante, eu já tinha o capital, vamos calcular os juros, basta fazer a subtração, R$ 7.024,64 menos 5.000. Então, os juros é de R$ 2.024,64. E o montante, né, que a gente já tinha calculado, é de R$ 7.024,64. Cálculo do capital. Exemplo 4. Qual é o capital que, aplicado à taxa de 11% ao ano, a juros compostos, produz um montante de 35.000 após 12 anos? Resolução. O problema nos traz, então, um montante de 35.000, a taxa de 11%, né, que transformando fica 0,11 né, em decimal, e o período, né, o tempo de 12 anos. Então, vamos aí primeiro usar a fórmula do montante, já que é juros compostos. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, vamos substituir o M por 35.000. Vamos calcular o C. Nós temos a taxa, 0,11, que é o I, né? E temos o tempo de 12. Tá? Novamente, vamos precisar de uma calculadora financeira aí, ó. Desculpa, uma calculadora científica para fazer 1 mais 0,11 elevado a 12. Tá? Isso vai dar 3,49845. E agora o meu C basta dividir, né? 35.000 por 3,49845. Isso vai dar R$ 10.004,43. Então já está calculado agora o capital. Então, resposta, o capital é de R$ 10.004,43. Cálculo do tempo, exemplo 5. Durante quanto tempo eu tenho que aplicar um capital de R$ 10.000? Deve ser aplicado a juros compostos, a taxa de 10% para que produza um montante de R$ 16.105,10. Quanto tempo de aplicação? Então, resolução, vamos ver o que o exercício nos fornece. Ele dá o montante, ele dá o capital, né? E ele dá a taxa de 10%, que é 0,10. Usando a fórmula do montante, né? Fórmula para juros compostos, vamos substituir o M por 16.105,10. Vamos substituir o C, que é o capital, por 10.000 e o I por 0,10. Isso elevado a T. Você vê que a gente vai cair agora numa equação exponencial, né? Vamos multiplicar, então, 10.000... Não, desculpa, eu peguei 11.105,10 e dividi por 10.000, por isso que ficou 1,61051. E ali eu somei, né, o parênteses, 1 mais 0,10, que deu 1,1. Então ficou 1,1 elevado a T. Agora apenas mudei de membro, tá? 1,1 elevado a T eu passei para o primeiro membro e 1,61051 passei para o segundo membro. Para a gente resolver essa equação exponencial, a gente vai introduzir os logaritmos que nós já estudamos. Então, eu coloquei os logaritmos nos dois lados da equação. E agora a gente usa a propriedade do logaritmo, né? Que você tem ali um expoente, esse expoente passa multiplicando, então ficou t, que multiplicou log de 1,1, né? Igual ao outro logaritmo, certo? Agora a gente vai passar o log de 1,1 dividindo. Então, ficou log de 1,61051 dividido pelo log de 1,1, que usando uma calculadora científica, a gente pega os valores dos logaritmos e faz as divisões. Isso vai dar um t igual a 5. Então, resposta, o capital deve ser aplicado durante 5 anos.
Então perceba que essas questões de matemática financeira, a gente precisa estar calculando aí, precisa estar usando às vezes uma calculadora científica, tá? Pessoal, chegamos ao final da aula de juros simples e juros compostos. Procurem fazer as questões propostas e entrem em contato para esclarecer as dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.